nós estamos aqui novamente e vamos trabalhar agora a nossa aula de número 8 sobre as vestes litúrgicas, tá ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre vestes litúrgicas a partir desse encontro. Eu montei esse cronograma, esse roteiro dessa aula com uma série de vestes assim ordenadas em ordem alfabética, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, mas isso não exaure a pesquisa de vocês, tá? Sobre a questão mais específica da historicidade dessas vestes, da utilização delas, tá bom? Então nós vamos falar aqui vestes episcopais, vestes sacerdotais, vestes diaconais, vamos falar de muitas delas aqui nesse nosso encontro, tá bom? Vamos lá. Vamos então falar um pouquinho sobre as vestes relacionadas à liturgia sagrada, tá bom? Então olha só, primeiro, como eu falei, estão em ordem alfabética, né? Então vamos lá, o alamar. O alamar é isso aqui, ó, tá? O alamar é essa parte aqui, ó, da veste, tá? Ele é um feixe utilizado para fechar na frente do pluvial, como é o caso dessa veste aqui, é uma capa pluvial, tá? Também pode ser chamado racionale. Por vezes encontra-se no alamar, no véu humeral ou nas vimpas, tá? Véu humeral, nós vamos ver adiante, né? Ele é utilizado para a bênção do Santíssimo Sacramento. E as vimpas, elas são utilizadas para os sacristães levarem a mitra e o báculo em cerimônias solenes, tá bom? Então, vamos pensar então aqui, a questão do alamar, tá? Então, o alamar, ele é para fechar as capas pluviais, o véu humeral e as vimpas, tá ok? Vamos lá, amito. Amito é um paramento usado no pescoço para cobrir a veste civil ou a batina e antes de pôr a alva. Então o amito é esse pano retangular, tá? Aqui, por exemplo, é um amito mais moderno que existe, agora que é fechado aqui em cima com velcro, né? Mas ele geralmente é um pano retangular que você amarra aqui embaixo, tá? Para fechar as vestes. Esse amito, essa veste amito, ela recorda exatamente a veste alva que as pessoas devem usar após o batismo como um elemento como significação de limpeza espiritual, de purificação, né? O amito, quando, por exemplo, você coloca o amito, você ora, faz uma oração, né? Recobre com o capacete da salvação. Então você coloca o amito sobre a cabeça, depois você desce o amito e amarra ele aqui embaixo, tá? E arruma na gola o amito. Então ele recorda, o simbolismo do amito é o capacete da salvação. Quando você observar, por exemplo, a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, você tem lá as vestes do cristão, né? As vestes, a armadura da fé. Então lá é mencionado o capacete da salvação. O amito é feito assim, ele recorda exatamente isso. É aquela veste monacal que se colocava na cabeça, né, mas que depois ganhou um novo formato e fechou aqui antes de colocar os paramentos litúrgicos sobre a batina ou sobre a veste civil, como foi dito aqui nessa apresentação, tá? O báculo é uma veste episcopal, tá? O amito ele pode ser usado tanto por diáconos, padres ou bispos. O alamar é usado também até por sacristães, como nós vimos, por exemplo, na questão das vimpas, né? Daquelas vestes que se coloca sobre a batina para carregar o báculo e a mitra numa cerimônia solene. O báculo, ele é uma insígnia episcopal e ele representa o cajado do pastor, tá? Aquele que conduz as ovelhas, tá? Então você pode ver aqui, ó, o báculo com a sua volta como cajado, tá vendo? Interessante observar do báculo uma coisa importante, tá? Essa volta do cajado, quando ela é colocada para frente, então veja bem, um sacristão, uma pessoa, um auxiliar do altar, numa cerimônia solene, quando ele recebe o báculo, ele deixa o báculo de lado, assim, com a volta lateral. A volta fica de lado, tá? Agora, quando é um bispo, a volta fica para frente, tá? Essa parte da volta fica para frente, se ele for o bispo da diocese, o bispo diocesano, tá? E essa volta fica para trás, se ele estiver utilizando o báculo, mas não for o bispo diocesano, for outro bispo qualquer, um bispo auxiliar, um bispo coadjutor,
ou for um bispo convidado, tá? Ele não vai utilizar o báculo com a volta para frente se ele não for o pastor da diocese. Somente o pastor da diocese é que pode utilizar a volta do báculo para frente, tá bom? Essa é uma diferenciação em relação ao báculo. O báculo, ele traz uma tradição muito antiga, ele vem lá do Antigo Testamento, a utilização do báculo. Tá? O báculo, ele tem essa vinculação lá com a tradição mosaica, porque você sabe, Moisés era um pastor de ovelhas quando foi chamado por Deus lá na sarça ardente, né? No Monte Horebe. Então Moisés ele tinha esse vínculo com a tradição dos pastores. E ele na verdade, Moisés, ele utilizava também um cajado como todos os pastores utilizam. Tá? Então o cajado é o símbolo do pastoreio, do pastorado, especialmente do bispo, tá? O báculo. Barrete, então nós temos aqui os barretes, tá? Alguns barretes. O nosso barrete católico brasileiro, ele não tem essa borla assim, ele tem uma borla verde e amarela, tá? Então você vai ter, por exemplo, para os padres um barrete cinza com bolas verde e amarela, para os bispos um barrete vermelho, né? Um barrete vermelho, que nem o do cardeal na igreja romana, né? Um barrete vermelho com borlas verdes e amarelas, tá bom? Então, ele é um chapéu quadrado usado pelos clérigos junto ao hábito diário, de maneira especial com os paramentos. Sua cor varia de acordo com o grau hierárquico do clérigo. Tá? Então, no caso dos nossos, é padre cinza, bispo vermelho, tá bom? Batina, nossa batina é cinza, tá? Ela é utilizada pelos clérigos seculares regulares que não possuem hábito próprio. Tá? No caso da igreja romana, ela é negra e possui 33 botões na parte central, 5 em cada manga estendendo as suas calcanhares. No caso da igreja brasileira, mesma coisa, cinza com 33 botões, 5 em cada manga. 33 representando a idade de Cristo, 5 as chagas do Senhor Jesus. Também é conhecida como sotaina, tá? Ou sotana no espanhol, né? A sotaina em português ou sotana em espanhol. E no caso da igreja brasileira, os botões eles são vermelhos quando se trata de bispo, né? E também um friso aqui vermelho, tá? Tanto aqui como nas mangas também você vai ter botões vermelhos com friso, tá bom? Então essa é a batina para a utilização como veste talar. Se chama veste talar, gente, porque ela vai até aqui embaixo, né? Na parte da tala, do talo do pé, né? Então por isso se chama uma veste talar, tá bom? As cáligas são as sapatilhas usadas pelo bispo nas cerimônias solenes. Tá? Então, os bispos utilizam essas sapatilhas em cerimônias solenes, no solene pontifical. Tá bom? Elas representam exatamente como são belos os pés dos mensageiros da paz. Né? Então, representa aqueles que trazem, que levam a paz para a vida do cristão. Tá bom? O camauro é uma veste romana, especialmente para os bispos de Roma que se utiliza, tá? Mas os bispos em geral têm também a prerrogativa de utilizar. Tá? Ele consiste nisso daí, num pequeno gorro vermelho ou branco com pele de arminho. Tá? É uma veste utilizada especialmente em visitas episcopais. Tá? Então são vestes pontificais, como nós chamamos. Vamos adiante aqui, falando mais especificamente, capa magna, ela é uma capa usada pelos bispos, pelos cardeais na igreja romana, com vestes corais em sinal de solenidade. É violeta para os bispos e vermelha para os cardeais. No caso da nossa igreja brasileira, ela é vermelha. Nossos bispos eles utilizam o paramento vermelho. Ela é presa sob a mursa e sua parte posterior é segurada por um acólito que recebe o nome de caudatário. A capa magna é símbolo significativo de solenidade e jurisdição. Tá vendo aqui? Essa capa grandiosa aqui, no caso da nossa igreja, vermelha. Tá? Capa magna segurada por este jovem que é um caudatário, um acólito que tem essa função de caudatário. Ou seja, quem segura a capa magna é o caudatário, tá certo? Tá? Então vamos
Vamos continuar aqui nas nossas questões relacionadas às vestes litúrgicas. O capelo é um chapéu negro, no caso, utilizado sem ornamento, né, sem um ornamento específico, nada aqui caindo sobre o chapéu, nada disso, né, nenhum tipo de ornamento aqui, tá? Utilizado pelos clérigos no dia a dia, tá certo? Então, um chapéu com aba reta aqui, ó, pode ver, né, a aba reta e a parte oval na cabeça, é o capelo. A casula, veste mais comum, né, é a veste sacerdotal por excelência, tá? O manto sacerdotal, usado sobre a estola e sobre a alva, e o seu significado se remete ao caráter sacrificial da missa. O seu uso é obrigatório em todas as missas e proibido fora delas. Então a casula, ela é a veste que se utiliza para a celebração da Santa Missa, tá bom? É a veste própria da missa. A cerimônia que você utiliza a casula é na missa. Quem utiliza? Sacerdote, presbítero, padre, utiliza a casula, tá bom? Ou planeta, também se chama planeta. Quiroteca, né, ou quirotecoi. Quiroteca são as luvas usadas pelos bispos, tá aqui, ó, quiroteca, tá? Coloca o anel, e ela geralmente segue a cor do tempo como os demais paramentos, tá bom? Aqui, por exemplo, como o bispo está com uma veste dourada, então a luva branca, o dourado e o branco, eles têm a mesma, digamos, o mesmo significado como cor litúrgica, tá bom? Outra veste que também segue as cores litúrgicas são os símbolos, tá? O símbolo é um cordão usado para prender a alva, né? Então aqui na cintura. Ele é o símbolo da castidade, lembra o cinto de castidade, tá? O símbolo representa a castidade, que todos aqueles que servem ao altar devem ter castidade de costumes, de valores, a dignidade, para servir com dignidade o santo altar, tá? A clave são as faixas verticais da dalmática. A dalmática é uma veste diaconal, por natureza, tá aqui, ó. E a clave são essas faixas verticais que compõem a dalmática, tá bom? O cledman, né, o clashman, como a gente fala, ele é esse colarinho eclesiástico que você pode usar assim por dentro da batina, que é o colarinho romano, tá? Que é usado por dentro, né? Ou o de origem protestante, né? O clashman propriamente dito, tá bom? Que é colocado assim na camisa clerical, tá bom? E fica essa fita branca, né? Fica a mostra representando sobretudo o estado sacerdotal. Então, quem você, por exemplo, vê com o clashman, ó, o meu aqui, ó, de origem protestante, tá? Você sabe que é uma pessoa dedicada ao ministério, tá bom? A cruz peitoral, ela também, como o báculo e a mitra, é uma insígnia episcopal. O bispo recebe na sua sagração. E consta de um crucifixo usado com um cordão ou com uma corrente simples. O cordão que sustenta a cruz em ocasiões litúrgicas pode ter as cores da liturgia, né? E é utilizado sobre as vestes corais ou paramentos. Vestes corais, mursa, moseta, tá bom? E ela representa exatamente o sacrifício de Cristo e como o sacerdote máximo da igreja deve carregar esse sacrifício como sinal no seu peito, tá bom? Dalmática pontifical, ela é muito parecida com a dalmática diaconal, ela vai até os joelhos, como nós estamos vendo aqui, né? Com mangas mais largas que as da alva, possui 2 listras verticais e 2 listras horizontais, que são as claves verticais e as segmente, as horizontais, tá bom? E as vestes, a dalmática pontifical, ela é utilizada nas cerimônias solenes, né? Embaixo ou da casula ou da capa magna, da capa de asperges, tá? Da capa pluvial. Tá? Batina, nós já vimos que a batina tem o friso vermelho para os bispos, né? E tem a faixa que é cinza para os sacerdotes, e para os bispos ela é vermelha, tá? Sempre com bordões verde e amarelo para a nossa igreja, tá bom? Ela é utilizada na altura do estômago, essa faixa, tá presa na altura do estômago, tá? Aqui uma veste dos papas, tá bom? Que é o fanon, ele é como se fosse uma mursa, tá aqui em cima, né? Mas ele é claro, tá? Ele é uma veste branca, tá? Ou dourada, como nós estamos vendo aqui, tá? E simboliza também autoridade, dignidade, tá?
É um paramento mais específico dos papas. Ele é utilizado sobre a casula e sob o pálio. Então a casula aqui, né? Aqui a veste da casula, tá bom? E o pálio tá aqui, ó. Essa veste arquiepiscopal aqui, ó. O pálio, tá bom? Feito de lã, geralmente simboliza a jurisdição dos arcebispos. O ferraiolo tá aqui, tá? Na nossa igreja geralmente vermelho. Esse ferraiolo é usado sobre a batina, tá? Uma capa solene, ocasiões solenes fora da liturgia, então não é na liturgia que se usa, como formaturas, atos cívicos, e ele também é chamado de tabarro, tá bom? A férula é essa cruz aqui, tá? A cruz do pontífice, tá? E geralmente para alguns clérigos é só até aqui, ó. Só até aqui, só até essa parte do globo. Ela representa a jurisdição, tá bom? Alguns párocos podem utilizar também isso, tá? Mas a férula é isso, é como se fosse o báculo do pontífice romano, tá bom? O galero é um chapéu vermelho munido de várias borlas, olha aqui, ó, tá vendo? Exagerado isso aqui, né, gente? Mas é isso, tá bom? Você veja muito isso nos símbolos episcopais, né? Nos brasões dos bispos, né? Era o maior símbolo do cardinalato até a sua abolição com moto próprio pelo Paulo VI. Moto próprio é uma das espécies normativas da Igreja Católica Romana, expedido diretamente pelo Papa. A expressão moto próprio significa de sua iniciativa própria. Então, isso aí foi suspenso na Igreja Romana, mas ainda é um símbolo de jurisdição também, tá bom? O gremial, ele vai aqui preso sobre a perna dos bispos, tá? É uma veste que é utilizada pelos bispos nas cerimônias, tá? Pode ser avental de linho, pode ser da cor do rito, né? Geralmente branca nas situações, tá? Ele é usado por padres e bispos nas seguintes situações: imposição das cinzas na quarta-feira de cinza, lava-pés, para unção no sacramento da crisma, para unção das mãos na ordenação presbiteral, para unção na cabeça na sagração episcopal, na dedicação do altar de igreja para as unções e outras circunstâncias que o sacerdote deva fazer unção estando sentado. O gremial é utilizado. Ele é uma veste utilizada para as cerimônias que tem a ver com unção, tá? Com questão do óleo. O hábito talar, ou batina, né? Quer dizer, nós já vimos a batina, agora nós estamos vendo aqui um hábito talar, uma veste de um frei, né? Que a gente chama de hábito. Né? O hábito é usado pelos clérigos religiosos ordinariamente. Exemplos são os hábitos beneditinos, franciscanos e também a batina. Então tudo isso se chama hábito ou veste talar. Tá bom? As ínfulas são as tiras pendentes da parte posterior da mitra do triregnum, tá? E simbolizam também a jurisdição episcopal, tá? Porque a mitra ela é uma veste para bispos e monsenhores, tá bom? O manicoto, tá? Não é muito utilizado mais, mas é uma veste, é um posto no punho sobre a alva e pode ser amarrado para o vidro elástico. Seu uso é mais resumido em relação ao gremial. Resume-se basicamente à unção do altar, tá? E pedindo que o bispo suje a alva com o santo crisma, ou que tenha o inconveniente de ficar segurando o punho da mesma. Usando, além de evitar situações constrangedoras e inconvenientes, alimenta-se a tradição litúrgica, mantendo vivo o uso de tal paramento. Então, é muito raro o uso do manícoto, tá? Mas ele é uma veste utilizada exatamente como gremial para as mãos, para que não respingue o óleo e suje a alva, né? O manípulo é essa veste aqui, ó, tá? Usada no rito tradicional da igreja, tá? Representa uma pequena estola usada no antebraço esquerdo pelo sacerdote durante a missa. E ele remonta a uma tradição muito antiga, que era um lenço que os sacerdotes utilizavam para enxugar, para se enxugar, porque em Roma era muito quente no verão e isso daí utilizava-se para se enxugar durante a celebração da Eucaristia. Tá? O mantel, esse aqui, né, é uma capa negra usada como capa negra com moseta, né? Aqui, ó, tá vendo a moseta? Isso aqui, ó, tá? Usada sobre a batina
Ordinariamente, antes do moto próprio do Paulo VI, podia ser violeta para os bispos e vermelhos para os cardeais. Na igreja brasileira, vermelha também o mantel, tá bom? Nós já falamos o que é moto próprio. A manteleta é um paramento usado nas vestes corais de alguns clérigos sobre o roquete e sobre o peliz. Na igreja brasileira, a manteleta, né, ou mozeta, ela é usada fora das dioceses. Então o bispo que está visitando uma diocese que não seja a sua diocese originária, no caso, evidentemente, ele utiliza a manteleta ou mozeta, que é uma veste para os bispos visitantes, para os bispos não diocesanos utilizarem como veste coral, tá bom? A mitra é a insígnia episcopal, que representa exatamente Deus sobre a minha cabeça, né? O Senhor orientando meus pensamentos. E ela é usada à cabeça, possui a forma de 2 pentágonos, como nós vimos aqui, unidos por 2 faixas a parte de trás que se chamam ínfulas. Tá? A mitra é esse conjunto aí. Os múlios são sapatos vermelhos, usados pelos pontífices, tá? Pelos bispos. A mursa é essa veste aqui, ó, geralmente vermelha na igreja brasileira, violácea na igreja romana, vermelha na igreja brasileira, né? Usada sobre o roquete, tá? E com a cruz peitoral por cima. Varia de acordo com o grau hierárquico do clérigo. Mas aqui no caso da nossa igreja, a mursa ela é usada dentro da sua jurisdição. O bispo diocesano usa a mursa na sua jurisdição. Fora da sua jurisdição, ele usa a manteleta ou mozeta. Tá? O palio é uma insígnia episcopal, tá? Ou arquiepiscopal, usada ao redor do pescoço, símbolo de poder e jurisdição. Bispos podem usar palio? Pode, tá? Pode usar palio. Arcebispo, como a igreja brasileira não tem arcebispo, então um bispo pode usar palio. Tá? Capa pluvial, ou também chamada capa de asperges, o sacerdote usa para dar a bênção do Santíssimo ou conduzi-lo nas procissões. Também é usado no rito de aspersão, né, da Assembleia, de jogar água benta. Tá? Por isso se chama pluvial. Pluvial vem de chuva, né, das gotas da chuva. Então, capa de asperges também, que é o ato de jogar água benta, aspergir. Tá? Então, essa veste ela é utilizada basicamente para isso. Mas também alguns sacramentos podem ser utilizados. No batismo pode ser utilizada, no matrimônio a capa pluvial pode ser utilizada. Então ela é uma veste que acaba tendo uma amplitude maior, né? Numa cerimônia solene pode até ser utilizada no lugar da casula, tá bom? Às vezes a igreja brasileira permite esse uso do pluvial em lugar da casula, tá bom? Prelatício é o chapéu ornado com borlas, esse aqui, né? Usado pelos clérigos. O número de borlas e cor varia de acordo com o grau hierárquico. Tá? Na igreja brasileira não muito utilizado. O rationale é um paramento episcopal usado em algumas dioceses, usado sobre a casula e sobre o palio. Rationale também pode significar o feixe do pluvial, o alamar que nós falamos, tá? Esse veste aí, ó. Roquete, geralmente usado pelos bispos, tá? Forrado em vermelho, geralmente pelos bispos, tá? Ela é utilizada até o joelho, tá? Aqui, ó. E geralmente com rendas, enfeitada com renda, tá? Ela é distinguida sobre o peliz basicamente por isso, porque ela é mais estreita nas mangas, aqui as mangas são mais estreitas, tá? E ela é enfeitada com renda, e pode ser forrada nos punhos e na barra, geralmente para os bispos em vermelho, tá bom? Os segmentais são as faixas horizontais, né? O segmente, as faixas horizontais da dalmática, diferindo das clave, que são as faixas verticais, tá bom? Sobrepeliz, ela é usada desde um acólito, tá? Por exemplo, aqui tem uma sobrepeliz que não é lisa, uma sobrepeliz rendada, mas um acólito pode utilizar sobrepeliz, até o bispo pode usar sobrepeliz, né? Mas geralmente para o bispo ela é o roquete. Aí ela pode ser assim, forrada de branco, mas geralmente forrada de vermelho, tá bom? Paramento semelhante à alva, curto e com mangas, larga, usada pelos acólitos para servir a missa, também pelos sacerdotes em rituais que não se juntou à missa. Por exemplo, batismo, matrimônio, penitência, por vários ministros no exercício das suas funções. A liturgia sempre quis colocar uma veste branca como base a semelhança dos 24 anciãos que estão no céu em volta do trono do Cordeiro, e isso está em Apocalipse
4, 4. A subpeliz representa essa veste alva, tá bom? Estamos quase terminando as nossas vestes. O solidel aqui, ó, tá? Então tem solidel de várias cores. Geralmente os nossos bispos vêm com esse solidel aqui, tá? O padre pode usar um solidel cinza, tá? Aqui tem solidel de congregação também, né? Marrom. O que significa o solidel, afinal? É uma calota que os clérigos usam na cabeça, sendo preto para todos os padres, no nosso caso, cinza, tá bom? Para os bispos, geralmente vermelho, no nosso caso, tá? E aqui um pouquinho diferente na liturgia romana, aqui eu estou passando para você a liturgia romana também, que você deve saber, você deve conhecer também isso, tá bom? Então na nossa igreja o solidel geralmente cinza para os padres, preto, vermelho para os bispos, tá? Durante a missa, na hora do prefácio, que começa a consagração, o solidel é retirado da cabeça, tá? O clérigo não pode usar o solidel, ele só usa no final da missa novamente. A tunicela ou a tonacela, tá aqui, ó. O paramento típico dos noviços franciscanos usado sobre a alva, tá aqui, ó. A tonacela. Bom, você tem a tunicela, que é dos subdiáconos, muito parecida com a dalmática, tá? O triregnum era uma veste papal utilizada antigamente, tá? Mas está em desuso. É a tríplice coroa, também chamada tiara papal, tá bom? Túnica, uma veste mais comum, né? Nossa, usada debaixo da estola e da casula para os sacerdotes, né? Geralmente os clérigos em geral, até mesmo os seminaristas utilizam a alva, tá? Algumas podem ser rendadas, tá bom? Então a túnica ou alva pode ser rendada. Tunicela tá aqui, ó, a veste do subdiácono, que nós já falamos anteriormente, tá? Parecida até com a dalmática, né? Tunicela. As vestes corais é o conjunto de vestimenta usadas pelos clérigos para assistir celebrações sem oficiar nelas, chegar e sair solenemente na igreja. Por exemplo, um bispo que é assistente, que não vai tomar parte no altar, vai ficar sentado no trono, usa vestes corais. O que é a veste coral, basicamente? A batina, tá? O roquete e a mursa com a cruz peitoral, solidel e barrete. Essa é a veste coral para esse tipo de cerimônia. O véu humeral é para carregar o Santíssimo Sacramento nas celebrações de procissão solene ou até mesmo na bênção do Santíssimo Sacramento. Relíquias, os santos óleos na celebração da bênção dos santos óleos, né? É um paramento quadrado posto sobre os ombros e aqui fechado com um alamar, que nós já falamos lá no primeiro, tá? A vimpa também é fechada com alamar aqui no peito, mas ela é diferente do véu humeral, ela é mais curtinha, tá? E ela é usada para as funções de mitrífero e baculífero nas cerimônias pontificais dos bispos, né? Quem é mitrífero? Aquele que porta a mitra. Quem é baculífero? Aquele que porta o báculo. Varia de acordo com a cor litúrgica. É usada justamente para segurar as insígnias episcopais, para que não tenha contato diretamente com as mãos. Bom, gente, aqui é só a gente poder conhecer um pouco das vestes da igreja, né? E quando a gente falar mais adiante dessas vestes, quando a gente colocar nas cerimônias, você já saber, você já conhecer um pouco dessas vestes, da utilização delas, tá bom? Cada veste dessa que nós passamos aí tem uma história específica, tá? Durante o material complementar, aí no material complementar, eu te dou mais especificidade sobre cada uma das vestes, de modo particular as principais, tá? Contando um pouco da história, de como surgiu essas vestes, como elas são utilizadas, tá? Para que você leia o material complementar, tá bom? O material complementar aí baseado especialmente no livro do Padre Royce, tá? E vamos continuar firme nos nossos estudos, tá? Fazendo os exercícios, fazendo nossos comentários, colocando nossos pensamentos, tirando nossas dúvidas. Essa questão das vestes é uma questão muito prática, então a gente acaba tendo contato com essas vestes à medida que for executando as cerimônias na igreja. Mas é importante você tirar dúvida, especialmente sobre o uso de determinadas vestes, tudo aquilo que surgir, fique à vontade para perguntar, para questionar, para colocar até como esclarecimento durante o nosso curso, tá bom? Um forte abraço, fica na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, né? Vamos ficar firmes aí nos nossos estudos, porque
porque tem muita coisa para a gente ver ainda de liturgia.